Sim, com relação a essa divergência que existe entre a doutrina e a jurisprudência, pode-se afirmar que o número de dirigentes sindicais é ilimitado? Bom, como eu já disse anteriormente, eu acho que o Estado não pode determinar a quantidade de dirigentes sindicais. Porque, em função da autonomia e da liberdade sindical, não cabe mais ao Estado estabelecer a quantidade de dirigentes sindicais que o sindicato pode ter. Agora, o que o TST e o Supremo Tribunal Federal querem evitar é o abuso de direito. Porque simplesmente modificar os estatutos do sindicato para criar centenas, milhares de agentes sindicais, para que todos tenham estabilidade, isso constitui um abuso de direito. Foi por isso, talvez, que tanto o Supremo Tribunal Federal como o Tribunal Superior do Trabalho reconheceram que o artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Carta Maior. Só para deixar bem claro aos sindicatos, olha, o número de agentes sindicais não pode ultrapassar a 7 titulares e 7 suplentes. Então, na minha concepção, se o sindicato quiser modificar seu estatuto e ter 30, 50, 100 trabalhadores como dirigentes sindicais, ok. Mas só terão estabilidades aqueles fixados no artigo 522 da CLT. Bom, mesmo após a Constituição Federal de 88, a própria súmula 379 do TST estabelece ainda como obrigatório a prévio ajuizamento de inquérito para apuração de falta grave. Então, o dirigente sindical, um tipo de estabilidade provisória que eu chamo de estabilidade provisória absoluta. Ele só pode ser dispensado se cometer falta grave. Mesmo assim, mesmo que cometa falta grave, não poderá ser sumariamente dispensado. Não poderá ser sumariamente dispensado. O empregador vai suspender o contrato de trabalho e, no prazo decadencial de 30 dias, vai ajuizar a ação de inquérito. A ação de inquérito para apuração de falta grave, que já não existe mais para os casos de estabilidade decenal, já que terminaram, continua existindo para o dirigente sindical. É isso que está previsto na súmula 379 do Tribunal Superior do Trabalho. Eu queria já, nessa parte final da aula, destacar ainda uma súmula e uma OJ. A súmula que eu queria destacar, infelizmente, antigamente, gente, eu sabia tudo de cor, mas hoje são 400 e tantas súmulas, 400 e tantos OJ, e eu estou ficando mais velho, e meu computador é um pouco antigo na minha cabeça, então já não consigo mais memorizar. Até o conteúdo está complicado, de tanta súmula e tanto OJ. Para nós, estudante de direito, então, que está fazendo concurso público, fica doido, fica maluco, não é verdade? Para estudar tudo isso. Bom, então olha aqui, ó. É interessante a súmula 396, que fala, não vou ler, não precisa lê-la, mas só para lembrar, que fala o seguinte: isso serve para o dirigente sindical como serve para qualquer outro tipo de estabilidade. Só vai ser possível a reintegração do dirigente sindical se esta acontecer dentro do período de estabilidade. Só será possível a reintegração do dirigente sindical se esta reintegração ocorrer dentro do período de estabilidade. Caso contrário, ele não terá direito à reintegração e sim ao pagamento dos salários e demais vantagens do período de estabilidade. A reintegração do dirigente sindical só poderá acontecer se ocorrer dentro da estabilidade. O que acontece muitas vezes? Às vezes, o dirigente sindical é sumariamente dispensado. Ah, mas não pode? Mas foi sumariamente dispensado pelo empregador. Ingressa com uma ação pleiteando a sua reintegração no emprego. Por uma razão ou outra, o magistrado, o juiz do trabalho, não concede liminar ou antecipação de tutela. E aí, quando é prolatada a decisão final, que foi pelo deferimento da reintegração, quando é prolatada a decisão final, já terminou o período de estabilidade. E agora? Ele terá direito à reintegração? Não, porque a reintegração só é possível se ela ocorrer dentro do período de estabilidade. Neste caso, ele não terá direito mais à reintegração, e sim ao pagamento dos salários e demais vantagens do período de estabilidade. Ou seja, a reintegração só pode ocorrer se for dentro do período de estabilidade. E uma nova OJ
que é a OJ 399, que estão todos os operadores de direito laboral comentando essa nova OJ. Anotem aí, essa OJ é uma OJ bem recente agora, do final do ano. OJ número 399. Olha que coisa que a OJ interessante. Depois vamos discutir novamente essa OJ na próxima aula, quando nós falarmos de instabilidade das gestantes, que é bem polêmico. Diz assim a OJ 399. O ajuizamento da ação trabalhista, após decorrido o período de garantia de emprego, não configura abuso do exercício do direito de ação, pois este está submetido apenas ao prazo prescricional previsto no artigo 7º, inciso 29 da Constituição, sendo devida a indenização desde a dispensa até a data do término do período estabilitário. Olha que interessante. Vamos supor, nós sabemos que a estabilidade do dirigente sindical é até 1 ano após o final do mandato. Então, vamos supor que faltava exatamente, 1 ano após o final do mandato, faltava exatamente 1 ano de estabilidade para o dirigente sindical. E ele foi dispensado arbitrariamente. 1 ano e meio depois, ele ingressa com a ação na Justiça do Trabalho, postulando a indenização dos salários e demais vantagens do período de estabilidade. Ele terá direito? Terá. De acordo com o novo entendimento da Seção Especializada de Individuais 1 do TST, ele terá direito à indenização dos salários do período de estabilidade. Qual é a nossa prescrição? Qual é a prescrição trabalhista? É aquela prevista no artigo 7º, inciso 29 da Constituição. A prescrição trabalhista é de 5 anos na vigência do contrato de trabalho, limitada até 2 anos após a extinção do pacto laboral. Antigamente, como é que funcionava? A tendência da doutrina, antigamente, inclusive, na minha opinião, era de que, se um trabalhador era portador de uma estabilidade, determinada estabilidade, não só de direito sindical, mas qualquer uma, era portador de uma estabilidade provisória, e ele é sumariamente dispensado, ele deveria imediatamente ingressar com a reclamação trabalhista, postulando a sua reintegração. Porque o entendimento que se tinha aqui, que ele tem direito não é salários sem trabalhar, o que ele tem direito é ao trabalho. E o posicionamento da doutrina majoritária é nesse sentido, que ele tinha que ingressar imediatamente com a reclamação. Se ele demorar 6 meses para ajudar a reclamação, ele só teria direito aos salários da data da reintegração em diante. Aqueles 6 meses que ele demorou a entrar com a ação, ele teria perdido. E boa parte da doutrina pensava assim. Mas me parece que agora o TST, com essa nova orientação jurisprudencial, o Tribunal Superior do Trabalho, de acordo com a OJ 399, disse, não. Quem errou foi o empregador que dispensou um trabalhador que não poderia ser dispensado, que tinha estabilidade no emprego. Então, quem errou foi o empregador. Logo, o trabalhador pode postular a indenização porque ainda não houve a prescrição. Quando ele foi sumariamente dispensado, ele ainda teria o quê? 2 anos para reclamar na Justiça do Trabalho. Lembra no exemplo? Ele foi dispensado e ainda faltava 1 ano de estabilidade. Com 1 ano e meio ele ingressou com a ação. Está prescrita? Não. A prescrição é de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Portanto, gente, não está prescrita. Se não está prescrita, ele pode ingressar com a ação. Mas como ele demorou 1 ano e 6 meses para entrar com a ação, e a estabilidade dele era só de 1 ano, ele não vai mais poder pleitear reintegração. Aí é a súmula 396 do TST. Neste caso, ele não vai mais poder pleitear a reintegração, mas ele poderá pleitear a indenização dos salários e demais vantagens do período de estabilidade, já que aquela parcela não está prescrita, minha gente. Bom, esse foi o tema da nossa aula hoje, da aula envolvendo estabilidade provisória e dirigente sindical. Primeiramente, nós começamos a falar a diferença entre garantia do emprego, na verdade, e estabilidade. A garantia do emprego é gênero, do qual a estabilidade é uma espécie. Quando se fala em garantia do emprego, nós estamos dizendo que toda e qualquer situação onde seu objetivo é preservar o emprego. Eu dei até o exemplo da reserva de cota para o trabalhador deficiente, né, do incentivo ao mercado de trabalho da mulher, da cota de contratação de trabalhadores aprendizes, dos dispositivos que objetivam dificultar a dispensa do trabalhador, o aviso prévio, a multa indenizatória. Tudo isso representa o que? Garantias de emprego. E a estabilidade são situações atípicas de determinados trabalhadores que têm
uma estabilidade provisória em função de determinadas situações. Hoje, nós estudamos a situação típica do dirigente sindical. E eu disse também que a principal garantia não é a garantia individual do trabalhador, mas a principal garantia é a garantia da própria categoria profissional que ele representa. Há aí um direito coletivo de toda uma categoria que se vê prejudicada sem a seu representante sindical quando ele é sumariamente dispensado. A estabilidade sindical faz com que ele preste o serviço, com que ele exerça seu mandato sem o medo de sofrer qualquer represália por parte do empregador. Falamos também do artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal e também do artigo 522, aliás, do artigo 543, parágrafo 3º da CLT, que exatamente estabelece que o dirigente sindical, titular e suplente, desde o registro da candidatura até um ano após o final do mandato, tem estabilidade no emprego. Falamos do artigo 522 da CLT, que fala da limitação do número de dirigentes sindicais. Uma diretoria composta de no mínimo 3 e no máximo 7 dirigentes. Entre titulares e suplentes, nós teríamos 14. Vimos que o membro do Conselho Fiscal e o delegado sindical, foi até uma pergunta do Guilherme, não tem estabilidade no emprego. Não foi? Vimos que se o empregado for eleito dirigente sindical de uma categoria diferenciada, ele só terá estabilidade se exercer uma atividade na empresa conexa com a profissão, com a categoria profissional que ele representa. Vimos também que se houver extinção da empresa na base territorial onde ele atua, acabará a estabilidade. Ele não terá mais direito de estabilidade nem indenização dos salários do período, mas terá direito às parcelas provenientes da dispensa sem justa causa, da dispensa imotivada. Também, em relação ao dirigente sindical, nós vimos exatamente essa novidade da súmula 396 do TST e também da OJ número 399, que mesmo terminado o período de estabilidade, o trabalhador foi dispensado, mesmo terminado o período de estabilidade, mas ainda não consumada a prescrição bienal extintiva, ele pode ingressar com a ação. Não mais pleiteando a reintegração, mas sim o pagamento dos salários e demais vantagens, do período em que ele tinha a estabilidade. Bom, e vou deixar novamente aqui, lembrando a vocês o e-mail, nosso e-mail aqui do programa Saber Direito, saberdireito@stf.jus.br. Você pode enviar a sua dúvida. Não se esqueça de colocar o tema e o professor. Também não se esquecendo de que nesta aula, você também pode baixar essa aula, pode assistir essa aula novamente lá no YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula, certo? Convidando vocês também para a próxima aula, onde nós vamos também continuar trabalhando o tema estabilidade, falando da estabilidade das gestantes. Todo mundo adora esse tema. Vamos até brincar um pouquinho, falar da estabilidade da gestante e da gestante doméstica também. Não perca a própria aula. Muito obrigado, fiquem com Deus.